Olá pessoal, vamos aí ao estudo de logaritmos, um pouco de história. No final do século XVI, alguns matemáticos estavam empenhados em inventar métodos que simplificassem a realização dos cálculos excessivamente trabalhosos, existentes em algumas áreas que se serviam da matemática, tais como os negócios financeiros, a engenharia e, principalmente, a astronomia. Foi nessa época que um escocês chamado John Napier criou um método que, aperfeiçoado pelo inglês Henry Briggs, mostrou-se tão eficiente que rapidamente foi adotado pela maioria dos que empregavam a matemática em suas profissões ou pesquisas. Transcrevendo a ideia de Briggs para a linguagem atual, esse método consiste em reduzir o grau de dificuldade das operações e, através das propriedades das potências, transformar multiplicação em adição, divisão em subtração, potenciação em multiplicação, radiciação em divisão. Para isso, Briggs elaborou uma tabela com a qual é possível escrever qualquer número na forma de potência de 10, com um altíssimo grau de aproximação. Na mesma tabela é possível também descobrir qual é o valor de qualquer potência de 10. E com essa tabela foi dado o início ali no século ao desenvolvimento da matemática, da astronomia, entre outras. Então vamos ao estudo dessa ferramenta da matemática chamada logaritmos. Então vamos aí definir o que seja logaritmo. Primeiro vamos fazer aqui uma introdução ao estudo dos logaritmos. Então, observe esse exemplo ilustrativo. Na América Latina, a população cresce a uma taxa de 3% ao ano aproximadamente. Em quantos anos a população da América Latina irá dobrar, se a taxa de crescimento continuar a mesma? Então aqui, observe, nós temos aqui uma população, ela cresce a uma taxa de 3% ao ano e queremos saber depois de quanto tempo essa população inicial irá dobrar o seu valor, um número de habitantes. Pois bem, vamos construir aqui uma tabela, vamos colocar o tempo inicial, vamos designar o tempo inicial por P0, aqui temos agora um ano. Após um ano, nós vamos pegar a população inicial, que é P0, e multiplicar por 1,03. Observe, quando eu multiplico um número por 1,03, esse 0,3 aqui significa a porcentagem, que é 3% ao ano, e esse 1 aqui é o 100%, então já é o valor com acréscimo de 3%. Então, para acrescentar 3% a um valor, eu multiplico este valor por 1,03, chamado fator de correção aí. 2 anos. Depois de 2 anos, nós vamos pegar a população P1, a população anterior, e vamos multiplicar novamente por 1,03. Como ela já havia sido multiplicado por 1,03, e temos aí P0, que multiplica 1,03 ao quadrado, multiplicação de potências de mesma base. Então multiplicamos aqui 1,03 elevado ao quadrado, 1,03 vezes 1,03. 3 anos depois, vamos pegar a população anterior, que é a P2, e multiplicar por 1,03 e vamos achar P0, que é a população inicial, multiplicada por 1,03 ao cubo. Aumentou mais uma vez o fator 1,03. Então daí nós tiramos uma fórmula. Depois de um tempo de x anos, esse x serve para 1, 2, 3 ou um valor qualquer, 10 anos, 100 anos, a população será calculada da seguinte maneira: pega-se o valor inicial, que é P0, e multiplica-se por 1,03, que é o fator de correção, elevado ao tempo. Temos, no nosso problema pergunta quando é que esse px vai ser igual a 2 vezes a população inicial. Isso que foi perguntado no início.
quando a população iria dobrar, depois de quanto tempo essa população ia dobrar o seu valor, ou seja, P0 multiplicado por 2. Sabemos que esse Px, para o cálculo de Px, basta pegar P0 e multiplicar por 1,03 elevado a x, que é o tempo. E queremos determinar esse tempo. E sabemos, e vamos igualar esse valor a 2 vezes a população inicial. Uma vez que eu quero saber o valor de x, quando essa população dobrar o valor. Vamos cancelar P0 com P0. E ficamos simplesmente com 1,03 elevado a x igual a 2. Agora este valor, isso aqui nós temos aqui uma equação exponencial. E dos estudos de equação exponencial, nós sabemos que para resolver uma equação exponencial, nós devemos colocar os dois membros da equação com a mesma base. Só que nesse caso aqui não é possível escrever 1,03 na base 2. Bom, qual será a solução? Bom, para resolver essa equação, é necessário que façamos aí o estudo dos logaritmos. Então vamos lá, dar a definição de logaritmo, que é o nosso assunto principal. Definição. Dados os números reais positivos A, observe o A, e B, dois números reais e positivos, com B diferente de 1, o B tem que ser diferente de 1, chama-se de logaritmo de A, na base B, o número real C, que deve ser o expoente de B, para que a potência seja igual ao número A. Vamos colocar isso aqui em símbolos. Logaritmo, eu vou designar por log. Log de A, de um número real positivo, numa base também real positiva, só que detalhe diferente de 1. Então, esses valores A e B têm que ser números reais positivos. O detalhe é que a base, além de ser positiva, ela tem que ser diferente de 1. Temos que fazer essa restrição. É igual a C. Isso que foi dito aqui em cima. Sendo que C é um número real qualquer. Então, para que log de A na base B seja igual a C, é necessário que o B elevado ao C, ao número C, seja igual ao valor de A. Então, essa é a definição de logaritmo de A na base B. É um valor que nós chamamos de C, a qual se deve elevar a base, que é B, para obtermos o valor A. Exemplos. Logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4. Isso é verdade porque 3, que é a base, elevado a 4, que é o logaritmo,